Boa tarde, dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje eu vou falar de fármacos anticoagulantes, antiplaquetários e só uma pincelada sobre agentes fibrinolíticos. Primeiramente, precisamos entender a hemostasia, que é um processo que evita a perda de sangue, ok? Sendo resultado de 3 fases pró-coagulantes. Essas fases são a fase vascular, a plaquetária e a coagulação em si. Existe ainda um sistema fibrinolítico que impede a formação do coágulo além do local onde ocorreu a lesão vascular. Endogenamente, a gente possui mecanismos de anticoagulação. São eles a liberação de fatores de plasmiogênio, TPA, que promove a produção de plasmina, que é a enzima que vai degradar a fibrina e, consequentemente, impedir um aumento ou expansão daquele coágulo. A ativação de proteína C, que atua degradando fatores de coagulação, como o fator 5 ativado e o fator 8 ativado. A produção de paransulfato, que é uma substância, é um protoglicano similar à heparina, que funciona inibindo, ou melhor, facilitando a ação da antitrombina, e a liberação de prostacyclina, a PGI2, que é um inibidor de agregação plaquetária. Quando ocorre a lesão vascular, isso desencadeia o processo de coagulação. A gente sabe atualmente que a coagulação ganhou notoriedade devido ao papel na severidade da Covid-19. Então, nessa figura, podemos observar um estado normal das plaquetas, com a escata de inibição de coagulação inibida. Em condições onde ocorre uma lesão vascular ou um processo inflamatório, isso pode ser agravado na presença de diabetes, obesidade ou envelhecimento. Essas plaquetas começam a se tornar ativadas, gerando a coagulopatia, onde essas plaquetas começam a se aderir e formar trombos. E isso vai agravando conforme a condição do paciente e o grau de trombocitopatia. Então, quando a gente fala de farmacologia anticoagulante, a ideia é justamente, seja na COVID ou em outra condição, a formação disso, que é a formação do trombo ou a soltura desse trombo, que pode gerar quadros embólicos. Geralmente, quando a gente ocorre uma lesão da continuidade do endotélio, ocorre a exposição do colágeno e do fator também de von Willebrand, da camada celular abaixo do endotélio, da camada tecidual abaixo do endotélio. Isso gera uma ativação por contato com plaquetas, devido à ligação de plaquetas com esse colágeno por glicoproteínas. Essa lesão também promove uma vasoconstricção e essa lesão tecidual gera a produção de ADP e a exposição do fator tecidual. Esse ADP atua na vasoconstricção, favorecendo a diminuição do fluxo sanguíneo naquele local para que facilite o processo de coagulação. A segunda fase, a fase plaquetária da coagulação, as plaquetas circulantes começam a se tornar agregadas, uma agregação de plaquetas. Isso é favorecido por aquele contato com o fator com colágeno.
a secreção desse ADP, ativação de cascatas de coagulação, a secreção de tromboxano e ADP pelas próprias plaquetas, e nesse processo a gente tem alteração da forma da plaqueta, um aumento da sua aderência, uma suprarregulação de seus receptores de superfície e, consequentemente, agregação. Então, isso aqui a gente gera um feedback positivo para que mais plaquetas sejam ativadas e agregadas naquele trombo. A fase de coagulação, que ocorre em paralelo, a gente tem a ativação por contato, ativando a via intrínseca da cascata de coagulação, e tem como consequência final a produção de fator 10 e o fator tecidual, também ativando a via excêntrica, que tem como combinação aqui também a ativação de fator 10, que vai promover a conversão de protrombina em trombina, e a trombina, por sua vez, convertendo fibrinogênio em fibrina. Então, aqui esquematicamente, quando a gente tem a perda da continuidade do endotélio, há uma exposição de colágeno e fator de von Willebrand, que se liga a glicoproteínas presentes nas plaquetas. Isso leva à ativação da plaqueta, aumentando a expressão de COX-1 e também de outras glicoproteínas, favorecendo a adesão plaqueta-plaqueta. Esse aumento de COX-1 gera tromboxano, que é um ativador plaquetário, tá? Que faz com que essas células se tornem mais agregantes, vamos dizer assim. Existe ainda um receptor denominado PAR1 e PAR2, que são receptores ativados por protease, que sofrem a ação do fator de coagulação 2, tá? É uma protease, ativando essas vias intracelulares, que facilitam o processo de agregação, e também a secreção de ADP, ativando receptores purinérgicos do tipo P2Y1, mas principalmente o P2Y12, que promove também a ativação de COX, com mais produção de tromboxano e a expressão dessas glicoproteínas de superfície, facilitando a adesão plaqueta-plaqueta. Aqui mostrando o fator tecidual atuando no processo de ativação da cascata de coagulação e o fator 10 ativado, que tem papel importante na ativação de plaqueta e na formação da rede de fibrina pela produção de fibrina. Então, quando a gente fala de fármacos que atuam a coagulação, a gente pode identificar os anticoagulantes e antiplaquetários, que têm aplicações diversas, como AVE, trombose e embolia pulmonar. Também podem ser aplicados em angina, principalmente, tá? A gente vai falar isso mais para frente. Eles são divididos em injetáveis, como heparina e derivados, e outros anticoagulantes injetáveis. E os anticoagulantes orais, como os cumarínicos, incluindo aí a varfarina, o dipiritamol, os antagonistas receptor P2Y12, inibidores de glicoproteína plaquetária e a aspirina, que é um antiplaquetário também. E temos aqueles agentes fibrinolíticos que degradam o trombo já formado, que tem um uso bem reduzido aí, clinicamente. Eles são aditivadores de plasmiogênio e incluem a streptocinase ou streptokinase, a tenecteplase e outros. Então vamos começar falando dos anticoagulantes administrados por via injetável. Tá? Então a gente tem as heparinas como principal aí do grupo. As heparinas são divididas em heparina padrão ou heparina não fracionada. A heparina de baixo peso molecular, são aquelas que são fracionadas, e o fondoparinol, que é uma heparina sintética. Elas são semelhantes
entre si, tá? Porém apresenta algumas características farmacocinéticas distintas e também quanto ao mecanismo de ação. Então essa tabela aqui, ela resume comparativamente as heparinas. A heparina padrão e a de baixo peso molecular têm origem de fontes biológicas. O fondoparinol é uma heparina sintética. A heparina padrão tem 15.000 Daltons, a de baixo peso molecular 5.000 Daltons e o fondoparinol 1.500 Daltons. Como se tem agora, eles apresentam algumas características do ponto de vista farmacodinâmica. A heparina padrão e a de baixo peso molecular tem ação no fator 10 e no fator 2 ativados, enquanto que o fondoparinol atua apenas no fator 10. Com relação à biodisponibilidade, o fondoparinol, devido ao seu tamanho, ele é 100% biodisponível após a administração subcutânea. A heparina de baixo peso molecular, 90% biodisponível. E a heparina, por via subcutânea, 30% biodisponível. Por isso que a heparina também é administrada, ou pode ser administrada por via intravenosa em vez da via subcutânea. A meia-vida varia. A padrão 1 hora, tempo de meia-vida. A de baixo peso molecular 4 horas e o fondoparinol 17 horas. A excreção renal do fondoparinol e da heparina de baixo peso molecular na forma intacta, sem necessidade de haver metabolismo. E a heparina, ela necessita de metabolismo para ser excretada na urina, mas, apesar disso, uma pequena parte pode ser excretada intacta também na urina. Isso contribui para efeitos adversos em casos de falência renal, tá? Para os 3 fármacos, onde você pode ter efeitos tóxicos devido a isso. Eu coloquei aqui também a presença de um efeito antídoto para a heparina, onde você tem, quando administrado, uma quantidade muito superior ao necessário. Isso deve ser feito acompanhado no paciente que está sendo tratado com heparina. Então a gente faz a administração de protamina, tá? Na quantidade de 1 mg para cada 100 unidades de heparina disponível no paciente, sendo a dosagem máxima 30 mg. Essa administração do fármaco deve ser lenta, por via intravenosa, por 10 minutos. Trombocitopenia é um efeito pouco comum, menos de 5% aí, dos pacientes mais presentes. Então, a heparina padrão não fracionada, ela é comercializada na forma de heparina sódica, que é uma mistura de mucopolissacarídeos altamente eletronegativos, daí a capacidade da proteína em inibir seus efeitos. Com relação ao mecanismo de ação, ela interage com a antitrombina, aqui representada nesse esquema. Essa antitrombina ela tem uma ação inibidora de serinoproteases, como o caso da trombina e outros fatores da cascata de coagulação. Quando a heparina interage com a antitrombina, você faz uma modificação estrutural da antitrombina que acelera a sua ligação com a trombina, inibindo a atividade da trombina. Então aqui só explicando o que é a antitrombina. Então é um fator que inibe os proteases ativos da cascata de coagulação. É um peptídeo glicosilado que é produzido lá pelo fígado. E essa ligação com a trombina ou outro fator de coagulação é do tipo suicida, onde ela interage de certa forma, com tal grau que impede seu deslocamento. Aqui esquematicamente, então a gente tem a antitrombina circulando, a heparina não fracionada interage com essa antitrombina. A principal parte da heparina é essa região aqui, formada por glicosídeos, tá? São 5 glicosídeos envolvidos, que interagem especificamente nessa região da antitrombina. E a gente tem essa cauda da heparina,
que quando a antitrombina se liga à trombina, ela abraça esse complexo, tá? Facilitando então a ação da antitrombina. A heparina também facilita a ação da antitrombina ao a ligação com o fator 10 ativada. Então, a heparina padrão ela pode ser administrada por via intravenosa ou por via subcutânea. Quando escolhida essa via, ela é administrada 2 vezes ao dia. Devido à baixa absorção, biodisponibilidade, melhor dizendo, você tem um atraso para observar o efeito aí de 1 a 2 horas após a administração. E a absorção é interrompida pelo sistema retículo endotelial e metabolismo hepático, sendo os metabólitos excretados pelo rim e ainda uma pequena quantidade excretada intacta na urina, como eu já citei. Além do efeito anticoagulante da heparina, outros efeitos farmacológicos são descritos para a heparina padrão, como o efeito antilipêmico, diminuição da aderência plaquetária e de células inflamatórias ao endotélio. Vem sido estudada a aplicação da heparina em metástases tumorais, impedindo o processo de metástase, uma ação antiproliferativa na musculatura lisa vascular e um possível efeito anti-inflamatório. Quem quiser mais detalhes sobre isso pode ver essa revisão da Pharmacological Reviews de 2016. Tá? Além disso, a heparina tem efeitos adversos, como sendo a hemorragia principal, a trombocitopenia, como já falei, presente em até 5% dos pacientes, e alguns relatos de hipersensibilidade, febre, alopecia e osteoporose. A heparina pode interagir com a aspirina ou a varfarina, tá? Tendo um efeito cinético sobre a coagulação, e ela precipita na presença de fármacos básicos como antihistamínicos, neomicina e tetracyclina. A heparina é contraindicada em pacientes com sangramento, com hemorragia intracraniana, após cirurgia recente para evitar sangramentos onde ocorreu a cirurgia, e em pacientes com hepatopatia e também falência renal. A heparina de baixo peso molecular e o fondoparinol, por serem menor estruturalmente, eles não possuem aquela capacidade de interagir abraçando a antitrombina com, no caso, o fator 10. Tá? Então, esses fármacos inibem especificamente o fator 10 por uma ação que favorece a ligação da antitrombina com ela, com o fator 10. Tá? E o fondoparinol é apenas aquele pentasacarídeo, tá? Aquela sequência de pentasacarídeo, ligando aqui na antitrombina. Esses dois fármacos, por apresentarem um peso molecular menor, apresentam maior biodisponibilidade pela administração subcutânea, têm um efeito mais prolongado do que a heparina e apresentam um melhor controle de dose e resposta anticoagulante também frente à heparina. Entretanto, são extremamente não indicados em pacientes com falência renal, onde a taxa de depuração de creatinina seja menor que 30 ml por minuto. Dentre os efeitos adversos, são semelhantes ao da heparina. Superdosagem pode ser controlada com protamina apenas para a heparina de baixo peso molecular. O fondoparinol a gente não consegue ver esse controle da protamina. Tá? E além disso, a proteína tem menor eficácia em bloquear a heparina de baixo peso molecular em relação à heparina padrão. Tá? No mercado, a gente tem alguns exemplos de heparina de baixo peso molecular, como a dalteparina, a enoxaparina e a nordroparina. Então, esses fármacos anticoagulantes têm diversas aplicações clínicas, tá?
Então, aqui descrevendo melhor tratamento inicial de trombose venosa e embolia pulmonar. Em geral, podem ser administrados em conjunto com a varfarina, com anticoagulante oral. A heparina e o fondoparinol podem ser utilizados no tratamento inicial de angina instável e infarto agudo do miocárdio. A heparina vem sendo substituída pelo fondoparinol e a heparina hepático peso molecular por apresentarem uma farmacocinética mais interessante. São utilizados no tratamento de câncer que apresentem distúrbios coagulativos, principalmente aí a de baixo peso molecular. Esses fármacos não atravessam a placenta, sendo os fármacos de escolha para tratar distúrbios de coagulação em gestantes. E, recentemente, vêm sendo utilizados para tratar distúrbios coagulativos na COVID. Aqui apenas para citar outros anticoagulantes paraterais, como a lepirudina, a desirudina e o principal a bivalirudina, que é o único fármaco descrito nas diretrizes de anticoagulantes plaquetários aplicados em cardiologia. Tá? Eles são oriundos da irudina, que é um anticoagulante presente na sanguessuga. Tá? Então, eles foram desenvolvidos a partir da estrutura da irudina e atuam inibindo a trombina num complexo de 1 para 1. Existe ainda o argatrobano, que é um análogo sintético da arginina, que interage especificamente com o sítio catalítico da trombina. Dentre os anticoagulantes orais, a gente tem como exemplo as cumarinas, mas com destaque aqui para a varfarina sódica. Tá? As cumarinas têm como protótipo a 4-hidroxicumarina e o idan-3-diona, tá? Sendo que a varfarina e a fempropulmona, que são os fármacos aí mais utilizados, derivam da 4-hidroxicumarina. Então, esses agentes anticoagulantes orais são administrados por via oral, né, como o nome diz, e tem sua ação inibindo a ativação da vitamina K. A vitamina K, como vocês devem lembrar, tem ação na produção de diversos fatores de coagulação, como fator 2, 7, 9 e 10. Então, essas substâncias são sintetizadas no fígado na forma de prosimogênio, não funcionais, e pela ação da vitamina K, esses prosimogênios são convertidos a zimogênios funcionais. Esses zimogênios funcionais eles são inativos, dependendo então da ativação lá na cascata de coagulação para se tornarem ativos. A vitamina K exerce esse fator, ou melhor, esse efeito, quando ela se encontra na forma reduzida, tá? Que após a conversão de prosimogênio em zimogênios funcionais, ela vai para uma forma oxidada, aqui com oxigênio ligado na estrutura, e necessita de uma reativação em vitamina K reduzida para voltar a exercer sua atividade. Essa reativação é feita por uma enzima, a vitamina K redutase, cuja síntese deriva de um gene que é o VKORC1. A varfarina ela é comercializada na forma de mistura racêmica, tá? E não foi mostrada nenhuma diferença em formulações contendo apenas um dos isômeros, por isso então ela é mantida na forma de mistura racêmica. Então a varfarina inibe essa enzima, a vitamina K redutase, e consequentemente não temos a vitamina K reduzida e não temos a conversão de prosimógenos em zimógenos funcionais. Então, em relação à farmacocinética, a varfarina é administrada em doses de 2 a 5 mg ao dia por 2 a 4 dias, seguida da administração de 1 a 10 mg ao dia. A sua absorção por via oral é quase máxima e rápida. Ela interage
com proteínas plasmáticas, 94% delas se encontra com proteínas plasmáticas, tanto que fármacos que interagem com a albumina podem promover o seu deslocamento e, consequentemente, mais efeitos adversos. Ela é metabolizada por CYP2C9, tá? Isso é importante saber, porque metabolizadores lentos podem ter um aumento do efeito da varfarina, e após metabolismo, ela é excretada na urina e nas fezes. Ela é utilizada em terapias anticoagulativas de longa duração, e dentre os efeitos adversos a gente tem hemorragias, ação teratogênica e hemorragia fatal em gestantes, daí a preferência por heparinas, e hepatopatia, potencializando seus efeitos. Tá? Ela é contraindicada em pacientes com ulceração gastrointestinal, que já apresente trombocitopenia e que apresente doenças hepáticas. Com relação à farmacogenômica da varfarina, isso aqui não é algo muito conclusivo, ainda há carência de dados, mas, pelo menos nos Estados Unidos, a FDA recomenda, não obriga ainda, desde 2010, que seja feita a fenotipagem de duas enzimas, a CYP2C9, que é a enzima de metabolismo, e a VKORF1, que é o gene da enzima que produz a vitamina K redutase, pois alterações genéticas desses genes pode resultar em carência de metabolismo, tá? Ou de eficácia farmacológica, então sendo indicado uma redução da dose comparado ao indivíduo wild type, vamos dizer assim, selvagem, que é o mais presente na população. Tá? Então, por exemplo, para pacientes com alteração genética, como esse 3 aqui, a redução da dose pode chegar até 73% nos tratamentos. Tá? Entretanto, como já falei, ainda há carência de estudos em relação ao fenótipo e eficácia, e tanto que no Brasil não é feita essa indicação. Em relação aos fármacos antiplaquetários, são aqueles que inibem a formação de trombo, tá? Que ocorre em situações como vasoespasmo, oclusão coronariana, infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico e formação de placa aterosclerótica. Então, os antiplaquetários atuam nessas situações, sendo tratamento indicado para trombose arterial, profilaxia e tratamento de infarto e AVE. São utilizados como adjuvantes nas terapias trombolíticas, juntamente com heparina, para manter a perfusão e limitar o tamanho do infarto. Então, os agentes plaquetários vão atuar bloqueando a agregação de plaquetas. A gente tem como exemplos aí o ácido acetil salicílico, impedindo a formação de tromboxano, que é um ativador plaquetário, a ticlopidina, clopidogrel, pasugrel, congrelor e ticagrelor. Todos eles vão bloquear o receptor do ADP, também, que é um ativador de agregação plaquetária. Temos ainda disponível, não no Brasil, mas no mercado americano, o inibidor do receptor PAR, que é aquele ativado por trombina, e o abriximab, epifibatida e tirofibana, que inibem as glicoproteínas de ligação entre plaquetas. Aqui apenas outro esquema mostrando esses fármacos, então aqui a aspirina inibindo a produção de tromboxano. Tá? O tromboxano é um mediador importante de agregação plaquetária e a aspirina atua bloqueando a produção de tromboxano pelas plaquetas. Os antagonistas de receptor PAR
impedindo a ligação por trombina. Os antagonistas do receptor P2Y12, impedindo a ativação por ADP. E os inibidores, né, da ligação entre plaqueta e colágeno, fator de olho branco, que tem importância também no processo de ativação e agregação plaquetária. Então vamos começar com a mais usual, que é a aspirina. Acredito que muita gente deve ter parentes idosos que façam uso da aspirina. Tá? Esse uso é para prevenir trombose coronariana em pacientes que têm uma angina instável. Na próxima aula eu vou dar mais detalhes sobre isso. Ele é utilizado como adjuvante em terapia trombolítica e para diminuir a recidiva de acidente vascular encefálico. As doses usuais variam de 50 a 30 mg ao dia. Entretanto, a presença de outros anti-inflamatórios não esteroides pode haver o comprometimento da ação da aspirina como antiplaquetária. Então, a aspirina inibe a ciclooxigenase tipo 1, ok? Nessas dosagens, impedindo a conversão de ácido araquidônico no seu produto, que seria tromboxano, tá? E o tromboxano, como a gente já viu, tem papel importante aí no processo de agregação plaquetária. Então, inibindo aqui a COX-1, você deixa de ter o tromboxano e, consequentemente, a agregação fica inibida. Outro fármaco antiplaquetário é o dipiridamol. Ele tem um papel principalmente como adjuvante nas terapias com aspirina ou varfarina. Tá? Ele é um inibidor de fosfodiesterase plaquetária e que tem como resultado um aumento da produção, ou melhor, aumento da concentração de AMP cíclico. Tá? Esse AMP cíclico na plaqueta é produzido pela presença de adenosina, tá? Ativando receptores do tipo A2, ativando a adenato ciclase, convertendo ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico na plaqueta promove diminuição da concentração de cálcio, reduzindo a sua ativação e agregação plaquetária. Como vocês devem lembrar lá da farmacologia 1, a AMP cíclico é metabolizado por fosfodiesterases, tá? E degradado em AMP cíclico. Então, o dipiridamol ele inibe essas fosfodiesterases, tá? Aumentando a concentração de AMP cíclico e promovendo o efeito antiagregante plaquetário. Ela é utilizada em concentrações ou dosagens, melhor dizendo, de 300 a 400 mg, fracionadas em 4 vezes de 75 mg. Pode ser associada à aspirina para promover um efeito redutor de AVE ou associada à varfarina, impedindo o processo de trombose em pacientes que receberam próteses de válvulas cardíacas. Outro grupo de agentes antiplaquetários são aqueles que bloqueiam o receptor de ADP, tá? Que é o P2Y2, principalmente. Tá? Então, normalmente, o ADP se liga nesse receptor, ativando uma via intracelular que promove a agregação plaquetária. Então, esses fármacos são antagonistas desse receptor e essa via aqui fica inibida. Eles são administrados por via oral para evitar AVE em pacientes que não podem fazer o uso de aspirina. As dosagens aqui são 250 mg 2 vezes ao dia para ticlopidina, 75 mg ao dia para o clopidogrel e 10 mg por dia para o prasugrel. Todos esses fármacos são profármacos, na verdade, sendo necessário metabolismo hepático para a formação do metabólito tiol. Tá? Então aqui a gente vê a estrutura do clopidogrel, tá? Os outros fármacos citados têm estrutura similar e após o metabolismo ele gera aqui
esse precursor com o grupamento tiol, que exerce a sua ação no receptor P2Y. Dentre os efeitos adversos, são variáveis de acordo com o fármaco. Distúrbios gastrointestinais, neutropenia, granulocitose é bem presente na ticlopidina. Sangramento, que pode ser sangramento até a nível fatal, para o prasugrel. E o clopidogrel, ele é um dos mais seguros do grupo. Outro grupo de antiplaquetários são aqueles que impedem a adesão entre plaquetas via ligação ao fibrinogênio ou com o fator de von Willebrand. Então, a gente tem o abiximab, a epifibatida e a tirofibana. Então, aqui são algumas características desses fármacos. Então, o abiximab é um fragmento FAP de anticorpos monoclonais. A epifibatida é um heptapeptídeo. E a tirofibana é uma molécula não peptídica, mas semelhante ao RGD, que é a sequência lá de interação das glicoproteínas com o seu ligante. Tá? Então, a minha vida plasmática para o abiximab é curta, a epifibatida é superior a 2 horas e meia e a tirofibana de 2 horas. A depuração renal só ocorre para a epifibatida e tirofibana, e o abiximab é metabolizado e os produtos dele pode ser reutilizado pelo organismo. Esses agentes antiplaquetários, incluindo aí também o ácido salicílico, clopidogrel, prasugrel, são utilizados para evitar trombose após angioplastia coronariana e na prevenção secundária de infarto do miocárdio e acidente vascular cefálico. No que tange os agentes fibrinolíticos, tá? São aqueles que degradam a rede de fibrina, então tem uma ação antitrombótica. São utilizados para lise do coágulo, então, tanto em coágulos arteriais quanto em veias, restabelecendo a perfusão tecidual, e são todos eles ativadores do plasmiogênio. Então, o plasmiogênio é um zimógeno que, quando ativados, formam a plasmina, tá? Endogenamente, ela é ativada pelo UPA, tá? E TPA, e os agentes são, na verdade, análogos dessa enzima. Tá? Então, a gente tem aí os fármacos de primeira, segunda e terceira geração, a streptokinase, uroquinase, a teplase, a reteplase, a anistreptase e a tecnoteplase, são todos então ativadores de plasmiogênio e plasmina, que atuam na fibrina, degradando ela em produtos menores. Então, os agentes fibrinolíticos são utilizados para reduzir a mortalidade do infarto após infarto agudo do miocárdio, em situações onde a angioplastia não está disponível, não pode ser realizada. E além disso, essa terapia antifibrinolítica pode ser utilizada em pacientes com acidente vascular encefálico agudo e isquêmico. Entretanto, algumas situações, vocês vejam depois com mais calma, o uso deles é extremamente contraindicado, agravando severamente esses casos. E, em alguns casos, a contraindicação é relativa, onde tem que ser relevado aí o custo-benefício desse tratamento para o paciente. Seria mais interessante ou não tratar se a melhora do quadro clínico do paciente for melhor aos efeitos adversos associados ao uso de fibrinolíticos. E para terminar, um caso clínico, tá? Esse caso clínico não vai ser o que a gente vai discutir em aula, tá? Mas a gente vai usar ele para treinar aí o uso de anticoagulantes. E a gente vai tirar dúvidas lá na aula de dúvidas, na aula síncrona, ok? Então leiam aí, façam as questãozinhas, então quem tiver dúvida me pergunte. No dia da aula síncrona haverá um outro caso clínico aí, juntando várias aulas desse bloco. Obrigado e boa tarde.